Boa noite, boa noite. Até que enfim uma live saiu. Convidar o pessoal aqui. Gente, essa semana foi uma confusão com esse Instagram. Segunda-feira eu não consegui entrar de jeito nenhum. Sentei até do lado do roteador para ver se funcionava. E não funcionou de jeito nenhum. Tô aqui no mesmo lugar que eu tava. Hoje tô até com a porta fechada. O roteador não é aqui dentro, é em outro quarto. E hoje tá normal, conseguindo transmitir normal. Eu tentei fazer pelo Facebook, também não consegui. Consegui uns minutos só, mas hoje entrou. Tô enviando para algumas pessoas que também pediram para enviar, para lembrar. Esperar o pessoal ir entrando aqui. Hoje ia ter um convidado, mas ele foi fazer umas entrevistas hoje de trabalho, ele faz medicina. Então ele tinha umas entrevistas hoje e à medida que ele ia passando nas entrevistas ia ocorrendo outra no mesmo dia. E ele teve uma aqui. Ah, que bom, Ruth. Mas eu vou deixar salva também, tá? Ela pode ver aqui depois. E aí ele passou a tarde na última entrevista e vai ter uma agora. Teve uma agora porque iniciar às 7 horas. E elas demoram um pouco. Então a gente adiou para a próxima semana, a do Romeu, que é porque a gente não cura, se repete. E a gente também vai falar um pouco sobre crenças limitantes. Eu já fiz uma live com ele, se não me engano, ano passado, sobre crenças limitantes. Também tá salvo aqui. Se alguém de vocês quiser assistir, tá? O som tá legal, Ruth? O som tá legal aí? Você me respondeu aqui por último. Mas hoje vai dar certinho. Realmente é que não tinha que acontecer, gente. Foi assim, meu suporte quebrou, obrigada. Meu suporte quebrou da ring light, sozinho, do nada. Na segunda-feira também. Não consegui entrar. Aí hoje à tarde eu tinha acabado de gravar um story. O Romeu me ligou para falar que eu não tinha como participar hoje. Perguntando se tinha problema. Eu falei, claro que não, hoje eu entro. Faço a live que eu ia fazer na segunda. E a próxima segunda eu coloco outro tema. Então ficou tranquilo. Tem outros convidados também que vão vir. Se alguém também tiver alguma pessoa para indicar, pode mandar para mim, pode mandar no direct ou responder no stories também, que vocês acreditam que será bom para outras pessoas escutarem, que vocês já escutaram, pode enviar aqui. Eu vou deixar a live salva assim que terminar. Sobre o trabalho que eu faço, né, de terapeuta nutricional, há um tempo eu gravei uns stories e coloquei nos destaques. Mas agora, depois da formação mesmo, eu achei interessante vir aqui para falar isso, porque muitas pessoas não conhecem, né, a nutrição comportamental, o trabalho, como é feito, o emagrecimento sem dieta. Muita gente assusta, né, porque a maioria de nós quer emagrecer rápido, né? Então, não sou contra a dieta.
Eu sou contra a pessoa que faz dieta, que ela não sabe para que serve a dieta, ela não entende sobre a dieta. Aí realmente eu sou contra. Eu não trabalho com pessoas que querem ter uma barriga de tanquinho, que quer ter um percentual de gordura muito baixo. Isso eu deixo para o nutricionista que faz realmente a dieta. Normalmente a pessoa que quer ter uma barriga assim, um corpo assim, ela já está ciente do que é uma dieta, do que é passar por um processo de dieta, de mudanças de dieta que ocorrem, né? Então a gente vai fazendo isso. Primeiro, e quem quiser perguntar também, pode mandar aqui, né? Pode mandar na caixinha, que eu tô dando uma olhada aqui. Primeiro, eu quero colocar aqui o que me levou a trabalhar com nutrição comportamental e fazer essa formação de coach cognitivo comportamental na área da nutrição, sendo terapeuta nutricional. Durante o tempo que eu trabalhei com dietas, eu já aplicava algumas técnicas sem saber da nutrição comportamental. E muitas pessoas que eu passei dieta, que eu via que o problema não era o que ela estava comendo, na verdade, mas era o problema que ela tinha com o corpo, os sentimentos que ela tinha em relação à comida. Eu dava um jeito de aplicar alguma técnica, mesmo sem saber que eu estava aplicando essa técnica. E quando eu conheci a nutricionista que dava esse curso, eu fiquei apaixonada. Falei, gente, é isso que eu quero, é isso que eu quero fazer. E é uma coisa que eu estou ajudando. O sentimento que eu tenho é que eu estou ajudando a pessoa a se encontrar em relação ao seu corpo e à comida. Porque a gente vai deixando, com o tempo, com os anos, com a internet, com a evolução, a gente foi esquecendo muita coisa. E cada dia que passa parece uma coisa diferente na internet, uma promessa diferente na internet de emagrecimento. Se você entrar na internet todos os dias, vai ter uma técnica nova de emagrecimento, né? Eu já postei algumas aqui, algumas horrorosas, algumas sem cabimento, sem noção, e que realmente algumas pessoas fazem, né? Então, esse lado meu de querer ajudar, de querer entender as pessoas, de querer descobrir o porquê que elas têm esse problema, foi o que me levou a trabalhar com terapia nutricional. Teve algumas perguntas e eu fui pontuando, né? Aqui, até que se eu olhar para baixo é por conta disso. Eu fui pontuando alguns tópicos que eu poderia falar aqui, né? Dentre as perguntas que tinha uma sobre os atendimentos. Como é que são os atendimentos? Esses atendimentos são um pouco diferentes da nutrição que a gente fala tradicional. Na nutrição tradicional, normalmente é uma vez por mês, né? A pessoa consulta a primeira, tem, né, seus objetivos, fala tudo, tem as medidas, né, o peso, a bioimpedância, e vem todo mês. Na terapia nutricional, a gente trabalha com sessões, e essas sessões acontecem normalmente uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias. Quem vai lá no consultório, né, que é um consultório, porque lá é um consultório multidisciplinar, atende psicólogo, psiquiatra e nutricionista. Lá você não vai ver balança, lá você não vai ver uma fita métrica, você não vai ver um aparelho de bioimpedância, porque o resultado é o emagrecimento. Mas o processo, o foco não é o peso na balança, é tirar isso também. Um pouco de mostrar que você não precisa se pesar todos os dias, que aquele peso normalmente que está ali não é o seu peso real, né? Porque, vou dar um exemplo de mulher, tem hormônios, você está na TPM, ou quando você está menstruada, ou quando você está com ansiedade ou depressão, tudo vai mudar, tudo vai interferir no seu peso, no que você comeu um dia anterior, se você pesar de manhã. Então tem isso, né?
O foco da gente não é esse, não é trabalhar isso, é realmente tirar para você não ficar refém de uma balança. E você sabe quando você emagrece, você vê pelas suas roupas, né? Eu nunca fui uma pessoa que eu pesei muito, mas depois de algum tempo eu parei. Eu fui pesar esse ano em agosto, eu tinha pesado acho que em dezembro do ano passado. Então você desliga disso, né? Então as consultas são assim, acontece de 15 em 15 dias ou uma vez por semana, depende do cliente. O cliente não é paciente. A gente não trata como doente, porque paciente remete à doença. Então é um cliente, ele tem autonomia, né? Durante o atendimento ele tem autonomia de falar algumas coisas, de colocar os objetivos dele, que também eu achei muito interessante com uma cliente que a gente conversou, e ela me relatou que ela não gosta de usar a palavra meta, porque ela tem a sensação de que quando ela tá com uma meta e ela não bate essa meta, ela não pode fazer de novo, né? Parece que, por exemplo, você colocou ali 10 de novembro e você não bateu essa meta em 10 de novembro, e aí parece que ela é incompetente. Ela colocou isso pra mim e eu achei bem interessante. Ei, Marlene, que saudade de você também. Muita saudade, saudade de Jabó. Então, eu comecei a usar a palavra objetivo. Qual que é o seu objetivo? O que a gente vai colocar como objetivo para até a próxima sessão, que se torna uma coisa mais leve, que não é pesada. Eu não falo para os clientes o que ele tem que comer. Eu coloco um caminho que ele falou para mim, para ele decidir como que vai ser. O que ele quer melhorar, por exemplo, na questão da alimentação. O que ele quer colocar, o que ele quer tirar, o que ele não está satisfeito com a alimentação dele, o porquê, o que está acontecendo. Então a gente vai por esse caminho. Ai, Marlene, tô doida pra ir, viu? Vou te falar a verdade, sinceridade, não vejo a hora. Então ele tem autonomia, o cliente tem autonomia. Ele não tá ali pra me agradar. Ele não tá ali para fazer o que eu quero que ele faça. Ele tá ali para fazer o que ele quer. E às vezes, como muitas pessoas não conseguem entender um pouco do que está passando com ela a respeito disso, e volto a falar que é a respeito da alimentação e do corpo, porque quando a gente vê que foge um pouco disso, eu já paro, né? Já falo com a pessoa que aquilo ali não compete a mim. E se eu ver que precisa de encaminhar para psicólogo, psicoterapia, eu já encaminho. Mas a gente dá até total autonomia para eles, para vocês falarem sobre isso, que o que incomoda. Eu atendi esses dias eu falei, se você acha que você tem algum problema com o seu corpo, você tem problema de ficar, de se olhar na frente do espelho, você tem problemas de ficar de calcinha e sutiã na frente do espelho, você tem problemas de ficar nua na frente do espelho? Ela falou, não, eu adoro até ficar nua em casa. Eu falei, então que bom, você não tem problema com o seu corpo. Aí eu perguntei a ela, você está satisfeita com o seu corpo? Você se ama do jeito que é agora? Você ama o seu corpo da forma que ele está? Ela, não. Eu falei, então você tem um problema com o seu corpo. Então às vezes a gente não traz para a consciência isso, né? Que a gente às vezes acha que é minúsculo, é uma coisa muito pequena. E aí é nessas sessões que a gente vai trazendo, né? Sono. Eu tenho assistido muita aula sobre sono, assistido muita live sobre sono. Então, se você reparar, se você ficar uma noite de sono sem dormir bem, se você acordar várias vezes no dia, repara que no outro dia você vai ter fome mais rápido, você vai ter mais fome. E isso acontece por conta do sono. Então isso tudo é tratado, a gente vê como está o exercício físico,
que é diferente da atividade física. Atividade física é tudo que você faz no seu dia a dia. Você levanta, você vai na cozinha, você vai na rua. E o exercício físico não, é aquele que você vai para fazer um determinado exercício, né? Que seja um pilates, que seja uma academia, que seja uma musculação. E hoje tem inúmeras. Então, a gente faz a pessoa tirar de dentro dela tudo que ela tem de bom e de ruim que ela acha sobre a alimentação e o corpo. O consumo alimentar. Eu não chego para ela e falo que tá errado o que ela tá comendo, ou a quantidade que ela tá comendo tá errada. A gente não trabalha dessa forma, a gente trabalha, você reconhece a sua saciedade, você consegue reconhecer o que o seu corpo manda, emite quando está sentindo fome. Eu também já tive relatos de, eu não espero sentir fome para comer, né? Eu como de 3 em 3 horas, o certo não é isso? Não, isso depende da pessoa, isso depende da fome dela. A gente orienta a pessoa a perceber esses sinais de saciedade que muitas vezes não tem, não reconhece, por conta do dia a dia muito corrido, por conta de comer muito rápido, e os sinais de fome. Porque cada pessoa, a fome se manifesta de uma forma. A minha fome se manifesta na forma, o meu estômago ronca, ele começa a roncar, bem de leve. Eu não vou esperar o meu estômago roncar demais, porque quando acontece isso é porque já passou da minha hora de comer. É igual a sede. Muitas pessoas confundem sede com fome e fome com sede. Tem gente que fala, se deixar eu não como nada, eu só bebo água. Mas às vezes, você achando que está com sede e é fome, você não se alimenta também. Agora, o mais comum é o contrário. Quando você está com sede, você acha que é fome, porque você não consegue reconhecer esses sinais. Isso a gente traz dentro das sessões. E, por exemplo, a primeira sessão, ela não é pontuada, não dá para pontuar muitos itens. Vai aparecendo ao longo das sessões. Isso que eu falei aqui agora, esses exemplos, tem algumas pessoas que colocam 3, conseguem falar no primeiro dia 3, 4. E aí a gente pontua e a gente vê o que vai trabalhar nesses 4, 3, 4, né? Até a próxima. Depois na próxima, às vezes a pessoa traz uma coisa totalmente diferente, ou uma coisa que aconteceu com ela, por ela conseguir observar algumas mudanças. Então, eu tenho um cliente que depois da terceira sessão já estava com o pensamento, já não estava na balança mais, já conseguia lidar bem com isso, porque ela pesava todos os dias, né? Então, essas coisas a gente vai percebendo ao longo do tempo. E as sessões são definidas, pré-definidas na primeira, quantas sessões normalmente a pessoa vai precisar, e à medida que vai passando pode aparecer mais, né, pontuações, mais tópicos para a gente trabalhar. E isso a gente vai conversando a respeito disso. Mas eu tô com alguns exames alterados, como é que faz? E isso também a gente olha quando está muito alterado, quando é crônico, quando é uma diabetes descontrolada, descompensada, e aí eu prefiro não pegar, né? Quando é uma glicose um pouco alterada, quando é um colesterol um pouco alterado, e outros exames, aí realmente. Mas quando tem que restringir demais, eu prefiro não pegar, porque aí foge totalmente da proposta de trabalho, né, da terapia nutricional. O foco a gente também tira um pouco dos nutrientes, das calorias. Mas isso daqui tem tantas calorias. A gente também tira esse foco, porque hoje todo mundo sabe, né? Tem gente que debate com o nutricionista de igual sobre isso, porque a pessoa sabe muito, porque a pessoa estudou muito sobre isso, a pessoa se informou. Então tem gente que sabe passar melhor uma dieta de cálculo do que nutricionista, porque muito nutricionista que tem aí.
E aí você fica assim, assustada, né? O tanto que as pessoas sabem de uma coisa que elas não precisariam nem deveriam saber, nem para elas nem para outra pessoa, porque compete ao profissional, senão não precisaria do profissional. E também tem o trabalho do nutricionista com dieta, juntamente com o nutricionista, o terapeuta nutricional, que a gente tira o nome nutricionista e põe terapeuta nutricional. Tem esse trabalho em conjunto, que é a pessoa que já passou por algumas sessões, né, várias sessões na verdade, de terapia nutricional, já entende o papel da dieta, sabe que não vai sofrer, que nada, que aquilo não é proibido, que aquele alimento naquele momento ele não vai ser, você não vai alimentar dele por várias razões, que é o seu objetivo, mas a pessoa consegue entender isso. Porque o problema das dietas que a gente coloca é que, na maioria dos casos, as mulheres principalmente, elas não conseguem entender o que faz uma dieta. É só para emagrecer. Mesmo que ela seja só para emagrecer, a pessoa não se conhece. A pessoa não conhece a fome, a pessoa não conhece a sede, a pessoa não conhece a saciedade. Aí você vai lá e restringe tudo, e tira tudo. E faz uma low carb, faz um jejum intermitente, e aí a pessoa vai sofrer. Na primeira semana é mais difícil, mas ela vai adaptar, ela tá com motivação, ela tá animada. Na segunda, na terceira, no primeiro mês, no início do segundo mês, ela já não vai fazer. Ela já vai desistir. Tem gente que consegue mais tempo. Tem resultado? Tem resultado. Na hora que para, volta. Por quê? Volta porque ela não consegue entender isso, ela não se conhece. Através dessas sessões de terapia nutricional, você vai se conhecer em relação, volto a falar, a comida e o seu corpo. Porque você vai trazer para você vai trazer para sua consciência o que é. Alguém me chamou para participar aqui. Tia Adriana me pede para participar todas as vezes ao vivo. Apertou sem querer, né? Gente, se tiver alguma pergunta, pode mandar aí, tá? Se estiver falando muito rápido também, vocês podem me falar. E como que a gente vê que a pessoa está evoluindo? É nas sessões e o que ela vai relatando. O que ela relata tanto dos tópicos que a gente colocou como objetivo e o que ela vai relatando que ela vai conscientizando. O que ela vai aprendendo ao longo das sessões, dos intervalos, né? Seja ele de uma semana ou de 15 dias. Quando é uma vez por semana, é quando a pessoa despeja muito na primeira sessão. Quando tem muito tópico, a gente fica assim, perdida às vezes, de tantos tópicos, e você tem que enumerar aqueles tópicos e ver qual que é o principal, que incomoda mais ela. E isso dá pra ver, porque a gente aprende a ler a pessoa faz algum gesto, a pessoa olha para o lado, a pessoa fica cabisbaixa, a voz embarga, então a gente consegue ler a pessoa nisso. Então dá para fazer. Quando traz menos tópicos, a gente dá um intervalo maior, que é para ela esse autoconhecimento em relação a isso, mostrar com maior grandeza. Tá dando para entender direitinho o que eu tô falando? Eu falei, eu pontuei alguns tópicos aqui também que eu achei interessante trazer aqui, através também de algumas perguntas que surgiram no dia que eu abri a caixinha. Na terapia nutricional, eu não sou a pessoa que exerce o papel principal. Quem exerce o papel principal é o cliente. A gente pensar, o cliente tem sempre razão, né? Então é ele que tem voz ativa. É ele que fala
a gente vai só direcionando e a pessoa vai falando. Quando a gente estuda, a gente aprende, chama debate socrático, que vem do Sócrates. Você escuta a pessoa, você fala algum ponto e ela vai... a gente vai fazendo perguntas e questionando aquilo, e ela vai falando e ela vai desenvolvendo a fala. Então aí ela vai descobrindo também ali, às vezes alguma coisa que, igual eu falei da outra cliente, que ela achava que ela não tinha problema com o corpo dela, e no final, né, desse questionamento socrático que a gente faz, ela descobriu que ela tem, né, um problema com o corpo dela. Quando eu falei do corpo, que ela não está satisfeita com o corpo dela hoje, e eu falo muito isso e eu continuo batendo nessa tecla, que se você não está satisfeito com o seu corpo hoje, mas se você não amar seu corpo hoje, não se amar dos pés à cabeça hoje, com menos 10 quilos, você pode até gostar do que você vai ver no espelho, mas você vai arrumar, você vai descobrir alguma coisa no seu corpo que você, ou na alimentação, que não vai te satisfazer. Você vai começar a ficar insatisfeita da mesma forma. É igual a questão. Eu tô pesando X quilos e eu quero emagrecer. Aí eu faço a seguinte pergunta: quanto tempo você levou para construir esse corpo? Aí a pessoa me responde: 10 anos. Tá, você levou 10 anos para construir esse corpo e você quer desconstruir esse corpo em 2 meses. Dá. Dá com remédio, dá com dieta restritiva. Mas e depois? Depois que você emagrecer 10, 20 quilos em 3 meses, né? Sem conhecer, sem entender nada. Depois que você parar, ela vai voltar. E normalmente volta com compulsão alimentar, volta com... o peso é maior, né? Então, outro ponto, compulsão alimentar. Se é uma pessoa diagnosticada com compulsão alimentar, nós só tratamos se a pessoa faz psicoterapia. Se a pessoa não faz e não tem interesse de procurar, né, um terapeuta para tratar, um psiquiatra se for preciso, nós como terapeuta nutricional também não podemos, porque não tem como tratar sozinho. Né? Então, assim, é um início, então vamos encaminhar. Não quero. Então a gente conversa, senta, conversa, explica como que funciona, porque sozinho não dá, tá? Pra mim travou um pouquinho aqui. Eu dei uma tremida, não sei se pra vocês apareceu isso. Ana Maria, tá me escutando? Travou aí? Outro ponto que a gente ajuda muito é o cliente nas suas escolhas alimentares, né? A gente não fala que ele deve comer 2 ovos de manhã, um suco verde, né? O que seja, mas a gente ajuda essas escolhas. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade em comer a mesma coisa todos os dias. Vamos supor que o almoço é arroz, feijão, a carne, uma salada e uma verdura. Tá bom. Ela tem dificuldade em escolher. Então eu posso mostrar para ela quais as opções de alimentos que ela tem para substituir, né? Na lista de substituição eu posso dar uma lista de substituição para ela. Normalmente esses objetivos que a gente coloca, quem escreve, né? Eu dou um papel para a pessoa escrever, não sou eu que escrevo. É a pessoa que escreve. Claro que eu tô ali acompanhando e tudo, é o que a gente combinou, o que ela acha, né, que ela vai conseguir fazer. Então ela tem essa autonomia durante o processo, durante as sessões. E isso vai durante o processo. Muitas pessoas
chegam lá querendo realmente uma dieta e travam batalhas. Eu tive uma essa semana que travou uma batalha comigo porque queria uma dieta. Eu já tinha explicado para ela como que funcionava. E ela falou que queria mesmo assim. E quando chegou lá, ela falou assim: eu vou fazer você me dar uma dieta. E aí a gente foi conversando e foi aquela batalha. E ela justificando tudo que eu falava, ela tinha uma resposta, uma justificativa para aquilo, querendo a dieta. E aí, no final, eu peguei um papel, né? A gente foi conversando, a gente já estava pontuando e tal. No final, eu peguei um papel e escrevi para ela. Não deixei ela escrever. Escrevi para ela. Aí ela virou e falou assim: eu não consegui uma dieta, mas eu consegui um papel por escrito. Então, muitas vezes, eu vou ter que escrever para a pessoa, mas é isso, a gente consegue também ler da pessoa. Se você pode pôr a pessoa para escrever ou se você tem que escrever, porque a pessoa precisa de um papel que é como se fosse um direcionamento. Mas sem papel, ela acha que não valeu aquela sessão ou aquela consulta, né? Que a maioria chama de consulta. Então ela falou isso comigo. Ela falou assim: mas pelo menos eu consegui um papel, eu consegui alguma coisa escrita. Não tinha o que comer, hora de comer, não tinha isso. Tinha uns pontos que a gente colocou que ela achou interessante trabalhar, né? E se ela veria de 15 em 15 dias, como seria, o que ela gostaria de colocar. E aí fui eu já tinha falado com ela que às vezes era ela que escreveria, mas ela saiu feliz porque fui eu que escrevi. Então muitas vezes pessoas vão ter que sair com o papel da onde a gente está trabalhando, porque ainda está agarrada a isso, condicionada a esse papel, a obedecer o que o nutricionista quer, né? E não é o que o nutricionista quer nesse caso, é o que o cliente precisa e o que ele enxerga sobre ele. Então a gente trabalha muito isso, muito mesmo, e vai aprendendo. Cada cliente é de um jeito. Eu nunca tinha tido uma que precisasse de um papel, nem presencial e nem online. Eu falei aí no início, mas pode convidar o pessoal aí, manda aviãozinho, quem que vocês acham que deve vir assistir. Vou deixar a live salva, igual eu falei no início também. Hoje foi ótimo que deu para entrar. E a live com o Rômeu vai ser na próxima quinta-feira que vem, na próxima quinta, e segunda-feira também tem outra, e aí eu vou colocar outro tema, porque seria esse tema de hoje, na próxima semana. Outra coisa que a gente trabalha muito é a questão do sentimento e do pensamento do cliente em relação ao corpo e à comida. A gente tem muito que é cultural em falar em comida. Ela só come besteira, ela só come imbondo, dia do lixo. E aí a gente ressignifica essas palavras para a pessoa para mudar isso. Porque pensa bem, você vai chegar amanhã, eu já vi muita gente sendo na sexta-feira, antecede o final de semana. Amanhã é dia do lixo. Vocês já pensaram, quem já falou isso, já pensou o que é lixo? Lixo, em relação à comida, é uma coisa que não serve para alimentar. É uma coisa que está estragada, é uma coisa ruim, é uma coisa que cheira mal. E aí você tira um dia de lixo para você. Você acha que uma pizza é um lixo? Simplesmente porque ele é mais calórico? Você acha que mais calórico dependendo do alimento, tá, gente? Porque tem muito alimento que é considerado saudável e ele é mais calórico do que outros alimentos que é considerado não saudáveis. Então a gente tem que ficar muito atento a isso também. É uma frase simples, mas que para muita gente é terrível depois, que é chuta o balde, busca balde.
Entra sexta-feira, chuta o balde. Chega segunda-feira, busca o balde. Só que dentro desse balde, você não está chutando só a comida. Para muitas mulheres, esse balde vai um sentimento, vai um pensamento. E aí quando ela busca, porque a gente só vê por aqui, né? A gente só vê pelas postagens. Mas ninguém sabe o que passa lá dentro com ela, com a comida, com a alimentação, com o corpo. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo meu. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ressignificar essas palavras que a gente fala. Outra coisa que eu falo muito, e eu dou exemplo normalmente da margarina, porque a minha madrinha come margarina todos os dias. E eu dou um exemplo assim: a margarina é boa? Pergunta a pessoa. Margarina é boa? Não, margarina não é boa. Não, margarina mais ou menos. Pra mim, que não como, que eu não consumo ela, que se eu uso margarina 3 vezes no ano, é muito, ela não me faz mal. Mas para minha madrinha que consome todos os dias, e se ela consumisse sem outros, para ela não faz mal, porque ela faz muito exercício físico, ela come pouco, ela passa pouco. Mas vamos supor que é uma pessoa que come todos os dias, não faz um exercício físico, não cuida da alimentação do restante, não cuida dos pensamentos que tem em relação à alimentação, a margarina faria mal. Um outro exemplo que eu adorei, que é muito pontual, a gente fala que comer é muito pontual, que foi até o Musi, Paulo Musi, um médico da área de esportista, que ele fala: se você tá de dieta há uns 3 meses e você adora um determinado bolo de aniversário, até não foi bolo não, mas é como eu não lembro o alimento que ele falou no dia, eu coloquei bolo de aniversário, e você vai na casa do seu avô e o seu avô compra um bolo daquele para você comer com ele, você não vai comer porque está de dieta? Você acha que se você comer aquele alimento naquele ambiente, ele vai te fazer mal? Então, você tem que ver o contexto que o alimento entra. Se é para comer todos os dias, é diferente. Se ele está num contexto familiar, se está num contexto de amigos, que não é uma coisa que se repete todo final de semana, por exemplo, ele não vai te fazer mal. Então, a gente tem que pensar também sobre isso. Quando eu falei que eu ia dar um exemplo, quando a gente fala problemas com a comida, quando eu comecei a estudar e a ver isso, a gente se pergunta muito se já passou por isso. Porque na cabeça da gente, a gente pensa assim: se eu não passei, como que eu vou tratar o outro a respeito disso? Isso em qualquer profissão, né? Mas tem algumas que a gente questiona mais. E eu nunca tinha passado por um problema com a comida, um problema com o meu corpo, nunca. Nem quando era magra demais, tinha aquelas brincadeiras na escola, mas nunca tinha passado. E eu passei a primeira vez com problema com o meu corpo ano passado. Eu fiquei 3 meses sem me olhar no espelho, só olhando o básico do básico. E eu tive problema com a comida, primeira vez que apareceu foi uns 5 meses atrás. E aí eu voltei a me questionar de novo: como que eu vou tratar o outro a respeito disso se eu tô passando por isso? Só que eu faço, terapia já há um tempo, eu consigo descobrir da onde vem, da onde é os gatilhos que me faz comer, qual que é o gatilho que me faz exagerar em alguma coisa, que às vezes nem é exagero, é uma coisa que eu como, por exemplo, um sanduíche. Hoje, por exemplo, não é um dia de eu comer sanduíche, nem passou pela minha cabeça, acontece alguma coisa comigo, que eu fico triste, que eu fico infeliz, que eu fico irritada, e eu vou e ligo e peço um sanduíche. Só que muitas vezes a gente consegue não pedir, a gente consegue vir para o consciente e falar: opa, aconteceu por isso, e outras vezes não. Então isso é trabalhado também, e de preferência quando isso é muito recorrente. Eu tenho um cliente que assim,
Falou não para ela, ela já corre pra comida. Então, tem que trabalhar com a psicoterapia junto. Né? Então, a gente tem que saber onde que a gente vai. Né? Tem até aquele ponto ali eu posso ir. Depois daquele ponto já não cabe a mim, como terapeuta nutricional, mesmo sabendo algumas coisas, a única coisa que eu posso fazer é indicar para um terapeuta, para um psiquiatra, e é tranquilo. E a pessoa, na maioria das vezes, enxerga que ela precisa, que aquilo vai ajudar ela a passar pelo processo. Né? E outra coisa, viver o processo. Não eu tô aqui hoje no dia 1, eu quero chegar no dia 90 e eu querer viver aquele 90 e eu ficar só naquele 90. Não funciona. Se você não viver o dia 1, o dia 2, o dia 3, o dia 4 e assim por diante, querer pular, né? É igual o dia a dia da gente. Não dá pra você viver amanhã. Né? Segunda-feira eu quis fazer uma live e deu tudo errado. Tudo errado. Tudo que podia dar errado, deu errado segunda-feira. Hoje eu tô aqui toda trancada por conta, pra não entrar aleluia de jeito nenhum, porque tava entrando. O roteador fica longe daqui, fica em outro quarto, do outro lado, e está funcionando normalmente. Então não adianta a gente querer forçar as coisas também. O processo de emagrecimento é a mesma coisa. Não força. Não força porque vai dar errado. Vai dar errado. Lá na frente vai dar errado. E aí você vai ter que voltar, você vai desanimar. Você vai desanimar. Então, é uma coisa que a gente também fala, deixa muito claro, não queira pular etapas. Vai ter hora, vai ter dia que você vai parar, você vai achar que não tá vendo resultado, porque tem muita gente que acha que não tá vendo resultado, justamente porque não tem uma balança, porque não tem uma fita métrica, porque não tem um aparelho de bioimpedância, mas você vê. Mas você vê resultado e não demora. Quando você está realmente disposta a viver aquilo, você vê resultado bem rápido. Não demora mesmo. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar, que eu tô vendo aqui. Bem-vindos a todo mundo que entrou, tá entrando ainda. Marca também algumas pessoas, pode marcar, o Instagram já tem um tempo que dá para marcar a pessoa aqui na live, igual a Raquel fez aqui, marcou a Fernanda. Dá para marcar para a pessoa entrar também online, ao vivo. Depois eu vou deixar gravado, vou deixar salva a live. Vou ver se eu consigo colocar ela no YouTube. Né? Outro dia eu já vim aqui, já falei, tô com um canal no YouTube, tô fazendo alguns vídeos, tô fazendo vídeos curtos que não cansam, né? Ou você fala assim, mas é tão grande, eu não vou assistir agora, eu vou assistir depois, e acaba não assistindo. E é através de dúvidas, esse canal que eu coloquei, foi através do método que eu criei, que chama Método Ser, que é sentir, encontrar e renovar. O que é esse método, o que significa cada letra desse método em relação à alimentação e em relação ao corpo. E foi através de mentorias que eu tinha o ano passado. Eu dei algumas mentorias no ano passado. A mentoria, o objetivo não era emagrecimento no final, mas era uma mais leve com o seu corpo e com a alimentação. Então eu tirei de relatos do ano passado. Eu criei esse método através de relatos do ano passado. Também é bem interessante, bem legal. Vou colocar aqui. É basicamente isso, os atendimentos. A gente trabalha muito essa parte de mental, de sentimento, de pensamento. Não adianta querer mudar o comportamento sem mudar o pensamento. Falo muito isso também. Se você quer mudar um comportamento seu ou um sentimento, você tem que mudar seu pensamento. Né? Eu falo isso para vocês, mas serve para mim em primeiro lugar. Para tudo a gente leva isso, mas com a comida e com o corpo é comprovado, gente. São estudos assim
maravilhosos, lindos. Eu falo, tem estudos que são lindos quando fala sobre isso, né? Estudar a mente humana. E estudar a mente humana em relação a se sentir bem com o corpo e com a comida, não se machucar, não fazer o seu corpo sofrer, igual a gente vê muita mulher que faz o corpo sofrer por conta do que comeu ontem, às vezes comeu um chocolate, né? Aí hoje faz 30 minutos de esteira, faz 1 hora e meia, aí faz jejum de não sei quantas horas hoje para compensar o de ontem. Então, eu sou encantada com isso, com estudar o comportamento humano. Eu fui estudar o meu comportamento e acabei me apaixonando por isso, e foi por isso que o que me fez mudar de área dentro da nutrição. Foi para ajudar outras pessoas a mostrar que você não precisa sofrer, você não precisa se torturar para chegar no peso que você quer. Esses dias uma pessoa falou assim comigo sobre bariátrica. Eu sou uma nutricionista além de nutricionista pessoal e profissional, eu sou contra a bariátrica. Claro que tem casos que precisam realmente, é diferente, mas eu sou contra total a bariátrica. E ela foi me falar, ela falou assim, mas não existe uma pessoa que emagrece 70 quilos sem bariátrica. Eu falei, tem, e a gente já teve gente aqui em Itapecerica, não sei com 70 quilos, mas eu já tive relato de acho que duas mulheres, que emagreceram tipo 40, 50 quilos sem bariátrica. Então, é o mental, é o comportamento, é a mudança de pensamento que faz você conseguir isso. A gente precisa de motivação. Tudo que a gente vai começar, a gente precisa de motivação. Ao longo do caminho, às vezes, não é a mesma motivação, não é na mesma intensidade, mas a gente precisa, né? Outro dia também, vendo um vídeo do Paulo Musi, ele falou, se fosse só foco a minha vida, eu não tinha conseguido nada. Então não é aquela foco, força e fé, né, que fala, são outros bordões que algumas pessoas se agarram para tentar ter resultado. Não, é realmente a mudança de comportamento que vai te levar ao seu resultado. Mas antes da mudança de comportamento, você tem que ter a mudança de pensamento. Olha lá, a Deusa colocou, o meu irmão emagreceu 25 quilos sem bariátrica. Né? Se ele é capaz de emagrecer 25 quilos sem bariátrica, por que uma outra pessoa não é? A resposta dela pra mim foi, porque eu sou fraca, eu não consigo. Eu falei, realmente você porque você tá falando que você não consegue, você já coloca pra você que você não consegue. Ninguém falou que é fácil. Nem o processo de emagrecimento sem dieta, ele não é fácil, mas ele também não é pra ser sofrido. Entrou aqui uma amiga minha, ela é nutricionista, a gente estudou junto, a Júlia. Ei, Júlia, tá boa? E a Júlia é uma pessoa que malha, que faz dieta pra ter o corpo que ela quer, com ganho de massa magra, pra ter a massa magra dela bem baixa. E ela entende disso. Não é porque ela é nutricionista só, mas ela pensou, eu quero fazer, eu já entendo alguma coisa, então eu vou estudar mais. Se você chegar perto de mim e falar assim, Júnior, eu quero antes de ontem, um colega meu lá de Divinópolis mandou pra mim, quero ganhar massa. Falei, Fabrício, sinto muito, não é pra mim. Eu eu formei em 2006, eu nunca trabalhei com ganho de massa. Eu não sei nada. O que eu estudei até 2005 é muito diferente de agora, de algumas coisas. Né? Naquela época, em 2005, a gente não podia comer muitos ovos por dia. Né? Era uma outra mentalidade. Não tinha estudo, mas não tinha tanto estudo igual tem hoje, comprovando mesmo o que faz mal e o que não faz. De verdade, no comprovado.
né? É igual carboidrato. Eu não posso comer carboidrato à noite, eu não posso comer carboidrato nisso. Carboidrato é ruim para diminuir massa magra, para aumentar a massa magra. Peraí, vamos com calma, vamos entender o que é. Então, uma dica que eu dou para quem quer ganhar massa magra, ficar sarado, procure um profissional que entende realmente disso, que estuda isso todos os dias da vida, para trazer para o cliente dele o que é correto. Porque o que a gente vê aí, muita gente que sabe por conta de lives, por conta de Google, né? E às vezes você não vai ter o objetivo que você quer e você vai sofrer demais por isso. Então, assim, tenha em mente o que você quer, que a partir do que você quer, a gente vai destrinchando e mostrando qual que é o caminho que você tem que percorrer. Mais uma vez falando, o corpo que você levou 10 anos para construir, você não desconstrói ele em 2 meses. Você pode até conseguir, você consegue com remédio, com N opções, ainda mais hoje. Tem um que fecha a boca, tem um aparelhinho que lá dentro, ele parece um aparelho de dente. Coloca aqui, ele fecha a boca, você só toma líquido. Você fica 1 mês com a boca fechada. Você só toma líquido, você vai emagrecer. E na hora que tirar esse aparelho? Tem um que é uma tela na língua. Você põe a tela na língua, quando você coloca o alimento na boca, ele machuca. Então, eu não acredito que isso seja uma boa opção para pessoas que querem emagrecer de verdade e manter. Porque o negócio, emagrecer e voltar, engordei um pouquinho ali, ganhei um peso por conta disso, porque eu fui pra praia, né? É uma coisa, mas você utilizar desses artifícios, né? Dessas coisas novas que aparecem na internet, é muito perigoso. Um exemplo também, já que eu falei de praia, é quando a gente vai para hotel, que tá tudo incluído. E aí muitas pessoas falam assim: vou comer tudo que eu tenho de direito porque está no meu pacote. E isso a gente faz a pessoa entender. Ela pode comer, mas ela vai comer o que ela tem que comer todos os dias. Não é porque ela está ali com aquela gama de alimentos diferentes, você pode comer, mas para que você tem que comer o mundo? Né? Você vai entender que não existe essa necessidade. E normalmente quando a gente compra um pacote para praia, por exemplo, a gente compra tudo incluído justamente para isso. A gente às vezes não presta atenção, mas a gente compra justamente para isso. Né? Então, a gente trabalha isso. Qual é a necessidade, qual que é a real necessidade de você comer esse alimento nessa hora, se você não tem necessidade dele em outros dias. É porque eu briguei com meu filho e eu me senti mal. Mas tem alguma coisa que você pode fazer na hora? Ou só a comida? A maioria das pessoas relatam que tem outras coisas também. Não só a comida, que outras coisas. Às vezes a comida está à sua frente. E muitas vezes não é comida, tipo sanduíche, pizza, essas coisas que a gente pede. É comida que tem dentro de casa. E tem muitas mulheres que não vai ter um sanduíche dentro de casa, uma pizza. Não, são alimentos do dia a dia dela. Uma quantidade maior de arroz, ou uma bolacha que está no armário. É como se algumas para se autopunir, né? Tem relatos disso, do ingerir esse alimento para se autopunir, e outras de trazer conforto, a sensação de trazer conforto, né? Então a gente também trabalha isso. Quando é relatado, a gente trabalha isso. Quando às vezes,
quando não é todos os dias, 3 vezes, 4 vezes na semana, que aí já é compulsão alimentar, né, igual eu relatei antes. E a gente vai trabalhando isso aos poucos, sem pressa, mas com resultado. E é isso, gente, que eu tinha para falar hoje. Já tá quase na hora já de terminar, eu nem vi a hora passar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí agora. Eu acho que eu falei tudo que estava aqui, até mais do que estava, na verdade. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar depois. Pode mandar no direct, pode mandar respondendo algum story. Durante as próximas semanas vamos ter 2 lives por semana, que é uma na segunda, normalmente eu faço sozinha, e uma na quarta ou na quinta, porque eu tenho uma live de 15 em 15 dias que eu participo, na quarta-feira, é de 15 em 15 dias. E tem um outro compromisso na quinta que é de 15 em 15 dias. Então, na verdade, eu falei que semana que vem a live é na quinta, mas eu provavelmente vou fazer ela na quarta. Mas eu sempre vou colocar aqui. Mais uma vez, se vocês tiverem pessoas, né, para indicar que vocês gostariam de ouvir aqui, dessa vez tem várias pessoas novas. Eu acho que é só o Romeu, das outras vezes que já fez comigo, que tá aqui repetindo, mas ele também tem muita informação para passar pra gente. É um ótimo tema, né, o da próxima semana. Cleide entrou aqui, não sei se ainda tá, convidei a filha dela, que é educadora física, também para fazer uma live com a gente. A Deusa colocou assim, ó, uma boa opção para essa compulsividade, eu uso uva passa, amendoim, torrado, engana bem. Ele engana. A palavra já fala, né? Ele engana. É realmente descobrir o porquê quando acontece isso e você fazer alguma coisa que não seja mastigar, independente do alimento. Se é uma banana, se é uma uva, se é o amendoim, porque nessa de enganar, que a gente vai enganando, a gente tenta enganar, porque na verdade a gente engana a gente, mas o cérebro da gente a gente não engana, porque a gente está mastigando. E se ele pediu isso, né, você está dando o que ele quer. Então, é realmente mesmo descobrir, porque muitas pessoas não sabem o que leva a fazer isso, e descobrir, ó, é meu filho, é meu marido, é minha esposa, é meu trabalho, é meu vizinho, né, qualquer coisa que seja, e vamos então ver o que a gente pode fazer para mudar esse comportamento. É a mudança de comportamento. No início a gente vai conseguir fazer isso, enganar, mas depois a gente já não vai mais poder enganar, a gente vai poder procurar descobrir o que realmente está acontecendo, o que está levando, né? Que a gente muda o pensamento da gente e muda o sentimento para mudar o comportamento. Eu coloquei aqui há pouco tempo também, eu falei, gente, isso está na Bíblia, né? Então, já falei isso aqui nos stories, já falei numa live que eu entrei outro dia. Mudança de pensamento. Só a mudança de pensamento muda o comportamento da gente. E com a alimentação, e com o corpo, e não vai ser diferente, né? Então, fico muito feliz por vocês terem participado aqui comigo. Vou anunciar na próxima, toda segunda-feira tem vídeo novo no canal. Vou colocar aqui também nos stories, para quem não entrou, para quem não se inscreveu no canal no YouTube, eu vou colocar aqui, vou aprender a virar o vídeo para colocar no YouTube também, eu já fiz alguns aqui, mas a live é a primeira, que eu quero deixar salva para colocar também no YouTube. Então vocês me seguem lá, encaminham para as pessoas, compartilham os vídeos que estão lá, compartilham aqui, e a gente vai sempre estar aqui para trazer novidade. Aqui atrás, ó, tem umas folhas aqui, ó. Isso daqui é de um curso que eu tô fazendo, e uma coisa que eu falo muito durante as sessões
é você tirar da cabeça e escrever. Tanto o que você está aprendendo, quanto o que você está te incomodando. Porque você alivia essa parte e você consegue enxergar melhor. Às vezes um problema com a comida seu que você achava que era desse tamanho, quando você tira da cabeça, coloca no papel ou no seu grupo com você mesmo no WhatsApp, né? Porque hoje a gente tem, você consegue enxergar o tamanho real que é aquilo. Que às vezes, muitas vezes não é daquele tamanho que você imaginava. E aí eu faço resumos também das minhas aulas que eu assisto. E aí eu prego na parede, eu escrevo no azulejo na cozinha. Então, se alguém entrar aqui em casa, escrevo no banheiro, eu vou colocando lembretes. Uma coisa também que ajuda muito é a questão do exercício físico. Muita gente relata isso pra mim. Júnia, mas eu tenho dia que eu não quero levantar, não é fácil levantar, gente, não é fácil pra mim também, né? Então, coloca lá, por que você faz exercício físico? Qual que é o benefício a curto, médio e longo prazo que o exercício físico vai te proporcionar? Então, prega lá no banheiro, prega lá onde que você levanta, né? Onde que você vai ver. Eu coloco o despertador uma vez, coloca 5 vezes para despertar, de 3 em 3 minutos, para você saber o porquê que você faz aquilo. Quando você tem ciência do porquê que você faz e para quê, que é para você, se torna mais leve. É uma dica que eu faço para mim, então por isso que eu tô falando para vocês, tá bom? Então muito obrigada, vocês ficam com Deus, até segunda-feira. Vou deixar salva a live aqui.